Olá pessoal, estou de volta, professor James Sampaio, com essa nova playlist de análise combinatória, como eu já apresentei para vocês no vídeo anterior, ok? E nesta aula 01, eu irei tratar com vocês um pouquinho de introdução à álgebra de eventos. Por quê? Porque para entender melhor a combinatória é bom saber um pouquinho sobre o que são conjuntos, eventos, enfim. Isso pode ser visto tanto como álgebra de eventos como álgebra de conjuntos. Mais especificamente nesta aula, nós iremos tratar de conjuntos, subconjuntos e fazer alguns exemplos. Como eu sempre peço para vocês, né, inscrevam-se no canal. Eu estou aí com mais playlists em mente, né? E ter mais ouvintes é sempre, né, um bom incentivo. Não deixem também de esquecer de ativar o sininho, né? Esse sininho facilita que vocês não percam nenhum vídeo, né? Sempre serão avisados sobre novos vídeos, tá certo? E indo então para o assunto em si, vamos logo definir o que é um conjunto, tá? Um conjunto pode ser pensado como uma coleção de elementos. Então, geralmente, quando a gente vai introduzir esse assunto, ou às vezes quando a pessoa vai estudar isso a primeira vez, já apresentam conjuntos como se fosse, sei lá, números, porque números é um tipo de elemento, né? Um tipo de entidade, talvez podemos pensar assim. Para motivar vocês, eu vou usar aqui um conjuntinho mais interessante. Imagine que você tem aí esses emotions, né, que estão tão presentes agora na nossa vida, né, no WhatsApp, Instagram, né, todas essas redes sociais, nós temos emotions, stickers, né? Então, pensem nesses emotions que eu coloquei aí para vocês. Então, vamos focar especificamente nesse que está no extremo superior direito, que é o emotion de óculos, tá? Isso aí nós vamos tratar dentro dessa galerinha, desses emotions aí, como sendo um elemento. Então, um elemento é um indivíduo, podemos até pensar assim, né? Um indivíduo isolado dentro de um conjunto, ou seja, de uma coleção de elementos, tá? Se nós pegarmos ali no extremo inferior agora, né, direito, nós temos um outro emotion que também é um elemento, ok? E quando eu considerar todos eles juntos, né, essa coleção de todos esses emotions, né, que eu vou representar aqui por esse quadrinho verde, então essa coleção de elementos é o que nós usualmente utilizamos para representar um conjunto. Tá legal, pessoal? Então, é importante que vocês entendam o seguinte: o elemento, ou seja, aquele que está sozinho, né, o elemento individual, é bastante comum a gente chamar também de unidade elementar ou conjunto elementar. Em especial, na matemática, estamos interessados na coleção de números, tá certo, pessoal? Então, eu poderia substituir cada um desses emotions aí por um númerozinho, não seria nenhum problema, não é mesmo? E nós vamos representar, então, agora os conjuntos, por quê? Vamos lá, eu vou dizer um negócio para vocês, é o seguinte: nós vamos representar o nosso conjunto pela letra grega ômega, tá? É bastante usual utilizar a letra ômega para representar conjuntos, né? E também é usual utilizar a letra S maiúsculo. É bastante comum vocês verem isso por aí. Muito bem. Eu vou pegar esse emotionzinho aqui, ó, que está representado por esse quadrinho rosa, tá certo? Que é o emotionzinho que está chorando ali, meio quase de raiva, não é? Então, esse elemento, percebam o seguinte: ele pertence ao conjunto ômega. Por quê? Porque ele está dentro do conjunto ômega. E uma forma de representar, para a gente não ter que ficar escrevendo toda vez, pertence ao conjunto tal, fulano pertence ao conjunto tal, a gente abrevia. Então, na matemática, né, a simbologia matemática é para a gente abreviar e facilitar a comunicação. Então, a gente representa assim, olha, fulaninho pertence ao ômega. Esse ezinho, né,
nesse formato estilizado, ele significa que pertence ao conjunto, lê-se dessa maneira, né? Então toda vez que você vê esse símbolo, significa pertence ao conjunto. Então o que eu estou dizendo aí? Eu estou dizendo que o emotion, né, do choro com raiva aí, pertence ao conjunto ômega, que é o conjunto que eu já defini. Por outro lado, se nós pensássemos no emotionzinho do palhaço, né, esse emotion não está ali dentro do nosso conjunto ômega. Então ele não pertence ao conjunto ômega. Como é que a gente simboliza? A gente usa o mesmo símbolo de cima, só que a gente passa um tracinho cortando na diagonal, e nós temos então aí a leitura, né, que o emotion do palhaço não pertence ao conjunto ômega. Muito bem, pessoal. Tem um outro conjunto que é bastante importante nós definirmos, que é o conjunto vazio. Esse conjunto vai ser muito importante, né? Apesar de você pensar assim, poxa, conjunto vazio, né? O que é o conjunto vazio? É um conjunto que não tem nada, né? E realmente, nós chamamos um conjunto vazio um conjunto que não possui elementos, né? E, bom, para que definir um conjunto que não tem nada? Vocês vão ver que é muito importante, sim, para a nossa linguagem, tá? Porque algumas propriedades e outras definições fazem uso dele. Então, por ser tão importante, nós temos uma notação especial para esse conjunto, que é o zerinho cortado por uma reta diagonal, tá legal? Então, toda vez que vocês virem esse símbolo, significa que nós temos, então, um conjunto vazio, ou seja, um conjunto que não possui elementos. Tá? Dois conjuntos bastante conhecidos no nosso mundo matemático são os conjuntos dos números naturais e o conjunto dos números inteiros, não é mesmo? Que estão representados aí abaixo. Os naturais, basicamente, são os elementos de contagem, né? Então você conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É um conjunto infinito. Os inteiros, além dos naturais, incluem o zero, né, e os valores negativos também. E aí, bom, o negativo pode simbolizar, por exemplo, a falta de alguma coisa, não é? Então, por exemplo, 1 pode significar que eu tenho uma moeda, e -1 pode significar, olha, deveria ter uma moeda, né, que está faltando ali, enfim. E a partir de agora, né, a gente pode pensar também em como aplicar os conceitos anteriores, né, de pertence, não pertence a esses conjuntos. Mas antes eu só queria comentar uma coisa, porque alguém pode pensar assim, bom, mas eu aprendi que os naturais contêm o zero, né? Bom, há controvérsias, né, entre os matemáticos sobre se o zero é natural ou se não é natural, e cada um aí, às vezes, pode acontecer de definir os naturais de uma forma diferente. Eu prefiro os naturais definidos sem o zero, tá bom? Então, vamos olhar aqui para uma unidade elementar, ou para um elemento do conjunto dos inteiros. Vejam só, se eu pegar o -2, esse é um elemento, ou conjunto elementar. Percebam o seguinte, o elemento -2 é um elemento que pertence ao conjunto dos inteiros, certo? Vamos olhar para outros números. Então, vejam só, o 1 é um elemento que pertence aos naturais, mas o -1 não pertence aos naturais. O 1 pertence aos inteiros, né? E o -1 também pertence aos inteiros. Já o número raiz de 2 não pertence aos inteiros. E também não pertence aos naturais, tá? Mas a gente sabe, se não pertence aos inteiros, então quer dizer que não pertence aos naturais, né? É uma relação aí transitiva, tá legal? Muito bem. Além de representarmos conjuntos entre chaves, né? Uma forma bastante interessante de representarmos conjuntos são diagramas. Às vezes a gente representa por uma bolinha, né? Por exemplo, aqui eu tenho um conjunto A, que é um conjunto que contém os elementos 4, 8 e 9, tá certo? E eu tenho um outro conjunto B, que é um conjunto que contém os elementos 1, 3, 4, 7, 8 e 9. Percebam o seguinte, o conjunto A, né, poderia ser pensado da seguinte forma, ele está dentro do B. Né? Como é que a gente lê isso matematicamente? A gente lê que todo elemento de A é também elemento de B. Quando isso acontece, né, nós temos uma notação bem particular e especial.
Como é que a gente pode ler esse texto? Todo elemento de A é também elemento de B. Então, a gente representa assim, olha, ômega pertence a A implica ômega pertence a B. Esse símbolozinho aí, nessa setinha, significa o seguinte, se, então. O que eu estou dizendo? Se um elemento pertence a A, e aí eu estou representando um elemento qualquer como sendo ômega, tá? Esse ômega pode ser o 4, pode ser o 8 ou pode ser o 9. É só uma forma de representar um elemento qualquer do conjunto A. Então, se ômega pertence ao A, então ele pertence ao B. Ou seja, todo elemento de A é também elemento de B. E aí nós dizemos então que A é subconjunto de B, ou que A está contido em B. E para isso nós utilizamos também uma notação que é para facilitar a nossa comunicação. Imagine, toda vez você tem que falar A é subconjunto de B, A está contido em B, não é? Tem que ficar escrevendo isso, não é prático. Então a gente simboliza dessa forma, A contido em B como sendo A e esse símbolozinho, né, que é quase um C achatadinho, né, B. Então como é que a gente lê isso? A gente pode ler como A é subconjunto de B, a gente pode ler como A está contido em B, a gente pode ler como todo elemento de A é também elemento de B, o que for mais interessante e fácil para você compreender. Agora, se por acaso, né, digamos que um elemento, né, de A não esteja em B, ou mais elementos, tá? Vou usar um exemplo bem específico aqui. Observem o seguinte, eu tenho o conjunto A e o conjunto D. Nesse caso, né, o que diferencia o D do B é que ele não tem o elemento 4. Então vejam só, por conta desse 4, o A, né, está parcialmente contido em D. Né? Por quê? O D contém os elementos 9 e 8, mas não contém o elemento 4. Então, a gente tem o seguinte, nem todo elemento de A é também elemento de D. Ou seja, A não é subconjunto de D, A não está contido em D. Então, percebam, sempre que a gente tem uma definição, como a gente tinha de pertence, depois a gente tenta definir a negação desta definição. Então aqui é a mesma coisa, eu estou negando, né, a condição de ser subconjunto ou de estar contido. E o que nós fazemos? Da mesma forma que no pertence nós cortamos com uma diagonal, né, uma reta diagonal, aqui nós fazemos o mesmo com o símbolo do contido. Então A não está contido em D. Né? Esse é o mesmo símbolo, porém cortado aí por uma reta diagonal. Tá legal, pessoal? Então é muito fácil, né? Por enquanto eu só queria mostrar para vocês essas representações, tá legal? Uma coisa bastante comum, pessoal, é nós olharmos para um conjunto que nós pensamos que é um conjunto super importante, que a gente pode chamar de conjunto universo, por exemplo, é bastante comum a gente chamar ele de conjunto universo. E a gente quer obter outros conjuntos a partir dele, tá? Então, a gente quer usar esse conjunto universo como se fosse um conjunto base para fazer uma pesquisa sobre determinadas outras perguntas, tá? Isso vai ser muito comum quando você estiver estudando probabilidade, por exemplo. Então, digamos, né? Considera o seguinte, os elementos de ômega que satisfazem uma determinada lei ou propriedade G. Tá? Eu estou representando um Gzinho por um estilo diferente, né? Um G estilizado. E coloco aqui embaixo uma sentença. E eu vou explicar para vocês como que a gente lê essa sentença. Entre chaves está escrito o seguinte, esse ômega do início, que também é um ômega, tá? Essa primeira letrinha também é um ômega, só que é um ômega minúsculo. Tá? Então eu vou falar assim, ômega e ômegazão. Tá? O ômegazão é o ômega maiúsculo. Então, aí está dizendo assim, ó, ômega pertence a ômegazão, dois pontos. Ômega satisfaz G. Né? Como é que a gente lê isso? A gente lê assim, olha, ômega satisfazendo ômegazão, tal que ômega satisfaz G. Ou seja, ele tem que satisfazer as duas condições ao mesmo tempo. Ele tem que ser um elemento pertencente a ômega, tal que satisfaça uma lei, uma condição, uma propriedade G. Tá certo? Então, de novo, ômega pertencente a ômegazão, tal que ômega satisfaz G. É assim que a gente lê essa sentença. Digamos que eu estou olhando aqui para um conjunto que seja 2, 4, 6, 8, 10, 12 e assim por diante.
Então, evidentemente, eu estou considerando os conjuntos pares. Se você pensar, os conjuntos pares, ele é um subconjunto de um conjunto maior, que é o conjunto dos naturais, né? Então, eu poderia representar ele como sendo o seguinte: é um elemento pertencente aos naturais, tal que ele é par. Então, que conjunto é esse? N, né? N simplesmente representando um número qualquer do conjunto dos naturais. Então, N pertencente aos naturais, tal que N é par. Eu também poderia representar de outra forma. Eu poderia dizer N pertencente aos naturais, tal que N é divisível por 2. Né? Por quê? Todo número divisível por 2 é um número par. É outra forma de dizer a mesma coisa. Então, os três conjuntos aí estão dizendo a mesma coisa. Eu posso ainda ter uma quarta representação. Por exemplo, N pertencente aos naturais, tal que N é igual a 2 vezes um número, né? K, onde esse K é um número natural. Ou seja, se eu multiplicar 2 por 1 dá 2, 2 vezes 2 dá 4, 2 vezes 3 dá 6. É o mesmo conjunto, tá? Então também é bastante comum nós termos essas representações aí para conjuntos, beleza, pessoal? Um outro conjunto bastante conhecido no mundo matemático é o conjunto dos números racionais. Isto é, o que é o conjunto dos racionais, pessoal? Todas as razões entre números inteiros cujo denominador seja diferente de zero. Ou seja, qualquer divisão de dois números inteiros vai ser um conjunto, aliás, vai ser um elemento do conjunto dos racionais. Tá? A única condição é que o denominador não seja zero. Por quê? O que é 1 dividido por zero? O que é 3 dividido por zero? Tá? Isso em nível, né, de ensino médio não está bem definido. Quando a gente vai para o ensino superior, a gente começa a pensar um pouquinho sobre isso, o que é o significado, tendências, enfim, aí é para um outro momento. Mas o conjunto dos racionais então pode ser representado como P dividido por Q, tal que P é inteiro, Q é inteiro, e Q tem que ser diferente de zero, ou seja, o Q, esse número, né, o denominador tem que ser diferente de zero. Por quê? Porque nós ainda não entendemos o que é uma divisão por zero, né? Não está bem definido. E nós chamamos esse conjunto Q de racionais, tá legal, pessoal? Vamos lá, um exemplo. 1 dividido por 2 é um número racional. Menos 2 dividido por 7 é um número racional. 1 dividido por 0 não é um número racional. Raiz de 3 não é um número racional. Beleza? O que mais? O conjunto dos naturais está contido nos racionais. O conjunto dos inteiros também está contido nos racionais. Agora, o conjunto dos inteiros não está contido nos naturais e o conjunto dos racionais não está contido nos inteiros. Tá legal? É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desta primeira aula, que foi uma aulinha bem introdutória mesmo, né, para a gente relembrar as notações, tá certo? As terminologias, tá legal? Eu peço que vocês não deixem de acompanhar o site passeioaleatório.com, que também pode ser acessado aí por meio do QR Code, pessoal. E queria dar uma novidade para vocês, que dentro desse curso eu irei, às vezes, apresentar alguns códigozinhos do R, que é um software estatístico, tá? Que você dentro dele pode realizar operações, você pode programar coisas super sofisticadas, tá legal? E eu vou apresentar, na medida do possível, algumas brincadeirinhas, alguns exemplos, alguns códigos, né? Algumas ferramentas, pacotes, enfim. O que for possível dentro desse curso de análise combinatória, tá legal? Espero que vocês tenham gostado. E claro, né, pessoal, peço sempre que vocês se inscrevam no canal, o meu rosto que aparece aí facilita isso. Agora nós temos aí representações por meio dos bloquinhos do vídeo anterior e do próximo vídeo, para que fique mais fácil ainda para vocês acompanharem esta playlist, tá certo? Um forte abraço e até a próxima!